Boa noite a todos. Hoje é 15 de abril de 2020, aula 10, assistência ao tratamento dialítico e hemodiálise. Como na última aula, falamos sobre fístula arteriovenosa. Hoje, falaremos basicamente sobre o condicionamento domiciliar do paciente com diálise peritoneal, seus respectivos cuidados com o domicílio e a humanização da assistência para esse paciente. A diálise peritoneal é um tipo de hemodiálise que pode ser realizado no domicílio do paciente. Este fenômeno aborda uma vivência do indivíduo que realiza diálise peritoneal como tratamento para a doença renal crônica. No diagrama seguinte que a gente vai ver apresentado, a gente vai ver a categoria e suas subcategorias superando os receios iniciais, o dia a dia fazendo diálise peritoneal. A gente vai trabalhar aspectos que visam a autonomia do paciente, quanto o seu próprio autocuidado, a própria aceitação ao tratamento. E aí a gente vai ver aspectos do seguinte: o quanto o papel do paciente no seu cuidado com a diálise peritoneal tem influência para o sucesso da sua diálise. E o medo das infecções. Para isso, o paciente deve estar atento a todos os cuidados. O autocuidado é extremamente importante para evidenciar e evitar complicações. Apesar da gente saber que as infecções com diálise peritoneal elas tendem a ser menores. A identificação de como se dá o convívio com o paciente, seu tratamento, possibilita a compreensão de como é o enfrentamento deste, a partir da necessidade da realização contínua da diálise peritoneal, de forma a garantir a qualidade de vida. Quando a gente fala nesse aspecto, a gente vê o nível de compreensão ao cuidado que o paciente pode ter. E aí nós estamos falando de escolaridade, compreensão mesmo, de saber o que é um dialisado, saber o que é um soluto, saber fazer a conexão de forma correta, fazer a asepsia, entender a higiene do local, do ambiente, as condições de armazenamento dos produtos. Então, todas as adaptações necessárias no domicílio. A gente precisa ir junto com o assistente social, ver as condições de higienização do ambiente domiciliar e orientar esse paciente quanto aos cuidados que ele vai precisar ter, um espaço adequado para a colocação de solução, visto que chegam caixas e mais caixas de soluções para fazer as diálises todos os dias, um ambiente adequado para a colocação da máquina, do equipamento que vai ser disponível pelas empresas para fazer essa diálise peritoneal. Então, todos esses aspectos precisam ser avaliados. A adaptação do ambiente, o convívio com a família, a compreensão, o fluxo de pessoas dentro daquele ambiente, precisa todo ser verificado a fim de captar esse paciente para a diálise peritoneal. Esse processo inicial chama período de condicionamento. Então, quando a gente fala da diálise peritoneal, é um sistema muito simples, né? Onde a gente tem um dialisado, uma conexão direta como um fluxo contínuo, a gente tem uma conexão direta no abdômen ou no peritônio deste paciente e um processo de drenagem, muitas vezes realizada com uma máquina de suporte que a gente vai ver logo à frente. Então, quando a gente fala do convívio com essa diálise peritoneal, a gente tem que pensar nos receios iniciais. O paciente vai ter medo relacionado à própria doença, relacionado com a capacidade de prestar a própria assistência, vai ter incertezas da capacidade de compreensão, incômodos, né, relacionado ao tempo de diálise, a limitação. Lembrando que o tempo, o dia a dia, a frequência, leva à superação, leva à aceitação da doença com maior tranquilidade. Lembrando que a diálise peritoneal ela pode ser realizada à noite. Esse paciente, durante o período noturno, vai ter a diálise e ele pode ter uma vida, o dia a dia dele vai ser normal. Ele pode ter uma visão do mundo inicialmente distorcida, mas com o passar do tempo e convivendo com essa diálise, ele vai ver, entre outros pacientes que fazem hemodiálise, a qualidade de vida. Ele sofre influências nas suas atividades realizadas diariamente,
A aceitação do seu processo de saúde e doença, ele é demorado, mas é uma manutenção à vida e com muita qualidade de vida. E lembrando que nem todos os pacientes são elegíveis. O papel do serviço de nefrologia para a captação e condicionamento do paciente com o serviço de diálise peritoneal implica no treinamento do paciente e da família, nas condições de drenagem, detecção de falhas de equipamento, acompanhamento periódico do paciente. Então, essa equipe acompanha periodicamente esse paciente, garante a entrega de materiais e soluções, verifica e realiza a coleta de exames periodicamente. Ele tem um acompanhamento com consulta do especialista no centro de referência em qual ele está vinculado, além de uma comunicação com a unidade básica de saúde do sua microrregional, pois eles precisam também acompanhar esse paciente, sabendo que ele é um potencial paciente de insuficiência renal crônica. Então, quando a gente fala da drenagem ou diálise peritoneal, né? Como que funciona? Uma solução purificadora chamada de dialisato flui por um tubo especial no abdômen e a substituição dessa solução de diálise é feita por uma máquina portátil, cicladora, durante a noite, no período de 8 a 10 horas. E durante esse tempo o sangue é filtrado através do próprio peritônio, que é uma camada que reveste o nosso abdômen. Após o líquido ficar saturado, as substâncias tóxicas são drenadas novamente e saem para um outro saco que vai armazenar essa solução. Então, quando a gente fala realizando a diálise em domicílio, inserido na atenção assistência ao paciente, a gente tem o apoio do serviço de nefrologia, tendo o serviço como principal vínculo para dar suporte quanto à dúvida, sobrecarga de soluções, suporte com equipamento, equipe treinada, dúvidas com exames, alterações, apresentação de qualquer sintoma. Atenção terciária, porque esse paciente pode perder esse peritônio e pode precisar de uma internação, né, tendo a incerteza do estresse, e pode ter a necessidade de uma internação, o próprio domicílio, que é uma fonte de apoio, e a unidade de pronto atendimento e atenção domiciliar. Alguns pacientes, né, da saúde suplementar contam com o suporte da atenção domiciliar com equipes especializadas só para acompanhamento de diálise peritoneal. Quais são as vantagens? Maior qualidade de vida, pois esse paciente pode trabalhar, esse paciente pode estudar, esse paciente pode realizar atividades, né, em ambientes abertos, convívio social. Então, ele preserva as atividades laborais, as atividades de educação e atividades de convívio social. E flexibilidade na realização do horário da diálise peritoneal. Normalmente, recomendamos que esse paciente realize essa diálise durante o período da noite, mas fique a critério dele. O equipamento fica disponível na casa dele, durante a necessidade dele, sempre que ele precisar. A gente tem um ambiente adequado, esse paciente pode realizar em qualquer momento do dia. A única recomendação é que ela seja realizada periodicamente, no mesmo horário, a fim de facilitar o volume de drenagem desse paciente. Então, se recomenda fazer à noite. Mas caso não seja possível um dia ou outro, esse paciente pode fazer essa substituição e essa diálise em outro período. Condições intervenientes, né? Quando a gente fala dessa diálise peritoneal. Então, a gente utiliza da ocupação de forma a atenuar o convívio. Então, esse paciente pode cuidar da casa, ele pode ir à igreja, ele pode trabalhar, ele pode arrumar o quintal. Ele tem uma sensação de utilidade, ele é produtor de renda, ele tem uma satisfação pessoal, pois ele não fica limitado a uma condição de uma hemodiálise. E o horário dessa diálise é livre, né? E traz um benefício à saúde muito grande. A ocupação como provedora de se sentir útil. Esse paciente, ele ganha essa capacidade, infelizmente, que é diferente do paciente com diálise, com hemodiálise. Manter-se ocupado, útil, os horários da diálise ser livre e a necessidade de adaptação da situação, isso contribui muito, né? Avaliando a possibilidade de trabalho.
Então, o cotidiano desse paciente não é interrompido em função da diálise peritoneal, o que é diferente na hemodiálise. Então, quando a gente fala do ambiente da adequação, a gente fala da guarda desse dialisado, porque chegam caixas e mais caixas de soluções para serem armazenadas, porque chegam por mês. Um local para colocar o equipamento de diálise peritoneal, um ambiente limpo, seco, arejado, iluminado, de preferência com piso lavável, parede lavável, boa iluminação e ventilação e um ambiente exclusivo com baixa circulação de pessoas, a fim de evitar contaminações das soluções. Então, o paciente ele pode desde fazer suas atividades no seu próprio leito ou mesmo ter uma independência. Ele não tem limitação nenhuma de deslocamento. E locomoção, impedimento, nenhuma restrição. Como eu disse para vocês, a máquina fica disponível enquanto esse paciente precisar. Após a interrupção dessa diálise peritoneal, a máquina é devolvida para o fabricante, né, para as empresas que disponibilizam os equipamentos, e as soluções também param de chegar na sua casa. Quando a gente fala de adaptar o ambiente, a gente precisa de um ambiente com bancadas, com torneiras, com pia, um quarto adequado, um cômodo que tenha toda essa infraestrutura necessária, como eu disse, pisos laváveis, paredes de preferência, feitas de material lavável, a fim de minimizar, porque durante o preparo da hemodiálise a gente precisa ter uma certa higienização. Então, quando a gente fala da rotina do paciente, realizar a asepsia dos materiais, soluções e equipamentos, preparar a solução de forma adequada, ligar a máquina, realizar a conexão no próprio paciente, então é ele mesmo que faz, ou seu próprio cuidador, cuidados com a alimentação, o que vai dar mais autonomia para esse paciente. Quando a gente fala desse ritual terapêutico, diariamente a rotina passa a ser sistematizada, o paciente acaba ficando acostumado com essa rotina, pré, inter e pós-diálise diariamente, ele passa a ter um horário, ter cuidado com a alimentação, restrições de líquido, atividade física. Com isso, o tratamento não farmacológico, ele também passa a acompanhar, reconhecido de atividades de autocuidado, né? Ele tem cuidados com catéter, observa, passa a ter um pouco mais de autonomia, cuida do ambiente onde vai ser preparada essa diálise peritoneal. Então, isso traz para o paciente uma autonomia para o seu autocuidado e ele passa a ser um estruturador. Então, quando a gente fala de todo esse contexto, de todos esses tópicos, a gente está falando do contexto mesmo da diálise peritoneal, que vão desde estratégias de adequação do ambiente, coisas como ocupação, convívio social, planejamento do seu autocuidado, a rede de apoio e conhecendo a diálise peritoneal. A gente vê que o contexto é complexo, mas a consequência e os benefícios atrelados quando o paciente faz uma diálise peritoneal é muito benéfico. As estratégias de ação e interação com a família, com o ambiente, como fator interveniente e determinante da sua assistência, é muito importante. Para mais, na próxima aula falaremos mais sobre a diálise peritoneal em si. Desejo a todos bons estudos.